Se tem uma coisa que assola a vida de todo brasileiro é o curto prazo. Seja ele jovem, adolescente ou até idoso, tá? E o curto prazo, basicamente, é o rápido resultado que o brasileiro quer, entendeu? Sobre todas as coisas. É basicamente se retirar do longo prazo e viver uma vida de rápido resultado e um futuro perdido, tá? É basicamente isso que é o curto prazo. É você querer o rápido resultado sobre todas as coisas, entendeu? E se abster das coisas que precisam de um longo prazo, que precisam de um tempo para se conquistar, que são as coisas grandes, tá? Infelizmente, ou felizmente, hoje em dia, para você conquistar algo grande no seu futuro, para você ter um futuro de sucesso, você precisa de algo de longo prazo, tá? E aqui a gente já entra no primeiro fato desse vídeo, que é: não tem como construir algo grande em curto prazo, tá? Não tem como você ter um futuro grande em curto prazo. E eu queria citar alguns exemplos aqui. O primeiro é o conhecimento, tá? Sem conhecimento, basicamente o ser humano ele não consegue crescer, tá? Ele não consegue sair do seu próprio lugar, porque conhecimento é poder, entendeu? Então, o conhecimento é uma coisa que o brasileiro não quer. Por quê? Porque o conhecimento ele exige longo prazo, tá? Por exemplo, se você quer passar em um vestibular ou em um concurso, você precisa de tempo. Você precisa ter um longo prazo de estudo até alcançar o conhecimento preciso para fazer aquela prova e conseguir a aprovação. E isso às vezes demora anos, dependendo do concurso ou do vestibular que você está fazendo. Entendeu? E o brasileiro não quer isso. O brasileiro não quer estudar por várias horas, o brasileiro não quer isso, tá? Então por isso que o sistema de educação, a cada dia mais ele vem decaindo. E eu posso provar isso para você através dessa notícia aqui da Forbes, no qual diz: cresce o número de jovens que não estudam e nem trabalham no Brasil. O total de jovens neném aumentou para 5,4 milhões nos primeiros meses de 2024. Então, o que era ruim aumentou, entendeu? É basicamente isso que eu queria dizer para você. O brasileiro, ele não gosta de estudar, ele não gosta de adquirir conhecimento sobre algo, entendeu? E eu não estou falando só sobre algo acadêmico, algo escolar, seja ela qualquer outra coisa, porque isso precisa de tempo, entendeu? Por isso a maioria dos jovens, eles preferem às vezes ir pro crime, vender coisas ilícitas, passar o seu tempo todo se perdendo em jogos. Por quê? Porque isso te traz dopamina em curto prazo, tá? Isso tá te deixando feliz, mas é somente naquele momento, tá? O teu futuro está sendo desperdiçado pelas decisões que tu tá tomando agora. É basicamente isso que eu tô querendo falar. Então, uma das coisas que o brasileiro não quer é ter conhecimento, porque isso exige longo prazo. E como eu falei, não tem como construir algo grande em curto prazo. O outro é o propósito, tá? Lembrando que vai muito além do que esses três exemplos. O longo prazo, para ter resultado, vai basicamente quase em todas as partes da sua vida, em tudo que você quer fazer. É basicamente isso, tá? E o propósito é um deles. Por exemplo, se você tem propósito de ter produtividade todos os dias, que agora está na moda ter produtividade, né? Você tem que ter um longo prazo, tá? Para alcançar talvez a produtividade, você tem que ter constância, disciplina. E isso leva tempo, constância leva tempo, porque você tem que fazer a mesma coisa todos os dias, entendeu? Então é basicamente isso, tá? E por isso que as pessoas não melhoram, porque a maioria dos propósitos, eles necessitam de algo que leva tempo, tá? Para ser melhorado, entendeu? Principalmente quando a gente fala de desenvolvimento pessoal. Então, esse também é um dos exemplos. Eu já queria partir para o próximo, que é a prosperidade, tá? A gente vive num país onde o brasileiro quer ser muito próspero, é o desejo do brasileiro ser rico. E ele quer isso o mais rápido possível, entendeu? Ele quer esse resultado rápido. Mas a verdade é que não existe prosperidade fácil, não existe dinheiro fácil. Por isso que os brasileiros, eles são enganados. Mas você me pergunta, como é que você tem certeza que o brasileiro, ele literalmente não deseja prosperidade, mas não tem, e busca em curto prazo? Quando a gente fala de casa de aposta,
né? O brasileiro literalmente, ele perde seu tempo nisso aqui, ó, tigrinho. Por quê? Porque basicamente ele promete um resultado rápido, entendeu? E o brasileiro, ele já cria aquela expectativa, nossa, velho, eu vou ter prosperidade com isso aqui, eu vou ganhar muito, e é algo rápido, eu não vou precisar estudar, eu não vou precisar ter um propósito grande, entendeu? Eu não vou precisar me esforçar, entendeu? O brasileiro não quer se esforçar, o jovem de hoje não quer se esforçar em estudar, em fazer alguma coisa da vida. Então ele opta por isso aqui, cara. E isso aqui tem crescido muito no Brasil. E os criadores da casa de aposta, eles foram muito espertos, entendeu? Porque eles sabem que no Brasil isso predomina. Esse lado de curto prazo, entendeu? De tudo em curto prazo, principalmente o dinheiro, tá? Então é por isso que o brasileiro ele basicamente não conquista nada, ó, nada. Porque ele procura isso aqui, ó, curto prazo. Até na sua prosperidade, no seu conhecimento, no seu propósito. Cara, o brasileiro não quer saber de nada disso, principalmente os jovens. Entendeu? E é isso que a cada dia mais vem decaindo no Brasil. E talvez daqui a 10, 20 anos a nossa educação, cara, seja trágica. Porque no Brasil a gente não tem concorrência, tá? Infelizmente. Ou felizmente, tá? No Brasil a gente não tem concorrência, cara. Por quê? Se comparado à China, onde todo mundo busca conhecimento, busca um propósito e busca ter prosperidade no futuro, aqui no Brasil a gente não tem isso. A quantidade de jovens que não buscam por estudar diminui, e isso diminui a concorrência, entendeu? São jovens que não têm nada na vida. Se você perguntar para esses jovens qual é o propósito deles na vida, eles não respondem. Por quê? Porque eles estão na fase curto prazo, estão aproveitando o momento. Então é basicamente isso. O brasileiro, em sua prosperidade, ele não liga para investir seu dinheiro. Jamais, entendeu? Porque investimento, que é algo que dá resultado, investir pelo menos 20% ao mês do seu dinheiro, é algo que leva tempo. O brasileiro não quer isso. O brasileiro quer curto prazo. Por isso que eles acabam sendo enganados, tomando golpes. Entendeu o que eu estou querendo falar para você? Então o que eu estou querendo te dizer é, se você é jovem, ou até mesmo adulto, para você ter um futuro de estabilidade financeira, para você ter um futuro feliz, tá? Um futuro diferente das outras pessoas, do que a maioria dessa geração Z vai ter, se você está vivendo isso agora, se desligue totalmente do curto prazo, tá? Se desligue totalmente. Mas você me pergunta, como eu posso me retirar do curto prazo? Como eu posso ser diferente de 99% dos brasileiros? Como eu posso eliminar o curto prazo da sua vida? E é isso que eu vou dizer hoje para você, tá? Então aqui a gente já entra no primeiro tópico de resultado, que é evitar dopamina excessiva, tá? Mas o que é, ou melhor, o que te causa essa dopamina excessiva? Essa dopamina excessiva, ela te causa uma intensa sensação de prazer e de recompensa. E vem junto ainda mais a satisfação. Por isso que hoje em dia os brasileiros eles não buscam mais, como eu te falei, por estudar, por algo que realmente vai te dar dinheiro no futuro. Não, eles abandonam isso, tá? Eles querem literalmente algo que lhe dê prazer. Por isso que o brasileiro perde tempo na internet, por isso que o jovem ele não vai ter um futuro bom, principalmente da geração Z, porque ele quer ficar em jogo, que é o que dá prazer. Por isso, um adulto que aposta em casa, nessas casas de apostas, por quê? Porque é algo que promete a eles uma sensação de prazer. Dá aquele pouquinho de dinheiro, ele fala, nossa, eu vou apostar o dobro agora. E ele perde. É basicamente isso, entendeu? Então evite essa dopamina excessiva, tá? Mas como você pode evitar? Por pequenos hábitos. Se você é viciado em casa de aposta, limita a sua vida, cara. É algo que não vai te dar futuro, resultado no futuro. E se você é viciado em rede social, elimina isso aqui, ó. Tá? TikTok. Essas pequenas coisas te fazem ter sensação de dopamina excessiva em tudo que você fizer. Porque se você ingere isso, você vai fazer isso nas suas outras coisas também. Você vai querer tudo rápido. Então elimina TikTok. Se você é viciado em casa de aposta, elimina. Se é viciado em Instagram, elimina. Por quê? Porque isso está te prejudicando o teu futuro, prejudicando o teu longo prazo. É basicamente isso que eu quero falar.
Então, elimina da sua vida, tá? Porque o TikTok, enquanto mais você vai balançando, enquanto mais você está na rede social, mais ele está te dando sensação de prazer. Achou um vídeo que você gosta, você vai assistir. Nossa, vou procurar mais. Achou um vídeo que não gosta? Nossa, vou procurar mais, cara. Você passa 1, 2, 3 horas onde você poderia estar fazendo qualquer outra coisa que vai te dar resultado em longo prazo, tá? Então, partindo para o segundo tópico, faça coisas difíceis, tá? Porque coisas difíceis, elas dedicam tempo, e tempo significa paciência, constância e disciplina. Então, qualquer coisa que você quer fazer, que você deseja fazer, opte pelo difícil, tá? Porque isso vai te ensinar que o tempo ele precisa ser respeitado, o longo prazo ele precisa ser respeitado, e assim você vai colher os frutos dos resultados, tá? Então, por exemplo, se você não gosta de ler um livro por 1 hora, leia, tá? Porque isso vai te dar resultado e você vai estar começando a se adequar num ambiente de constância, tá? Num ambiente de disciplina, tá? E em qualquer outras coisas que você fizer, você vai se dedicar a tempo. Por isso que eu tô falando para você, se você largar a dopamina excessiva, essa sensação de prazer que você tem nas coisas, você não vai levar isso para outro lado da sua vida, tá? Mas se você fazer coisas difíceis, você vai levar isso para outro lado da sua vida também. Então, basicamente, qualquer coisa que você às vezes foca muito, você vai levar ela para outros lados da sua vida. Então, se você focar em coisas difíceis, qualquer outra coisa que você fazer, você vai optar pelo longo prazo, por algo que dê resultado. Entendeu? E por último, eu queria terminar com: não tenha motivação, tá? Motivação é um papo de coach que vem crescendo nessa geração agora. Basicamente, motivação é um pico de energia que você tem, tá? Que você fala, não, agora eu vou fazer isso aqui, eu vou focar no longo prazo. Talvez você saia assim desse vídeo, motivado, mas eu não quero que você saia motivado, tá? Eu quero que você saia com esse sentimento de fazer tudo que eu lhe disse. Eu não quero que você saia motivado, porque isso aqui é pico de energia, isso aqui é expectativa, tá? E logo você perde. Mas se você tem constância, tá? Se você tem disciplina, e você vai conseguir tudo isso fazendo o que eu disse anteriormente, se você tiver isso, você vai se adequar nesse ambiente de longo prazo, tá? Então, se retire da motivação, tenha disciplina, constância, porque quando você estiver mal ou bem, você vai fazer a mesma coisa, entendeu? Mas motivação você só vai fazer quando você estiver bem, entendeu? Mas tendo disciplina e constância, você vai fazer quando estiver bem ou mal, tá? Então, se você é jovem e está assistindo esse vídeo, eu queria te dizer, cara, foca no longo prazo, tá? Estude, cara, entendeu? Qualquer sonho que você for realizar, saiba que isso demora e você tem que ter paciência, cara, entendeu? E aqui eu termino o vídeo, tá? Fuja do curto prazo, porque o curto prazo é uma mentira, e foque no longo prazo em tudo que você fizer, porque, como eu disse, não tem como construir algo grande em curto prazo. Um futuro grande, um futuro próspero se constrói através do longo prazo, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha. Até a próxima. Valeu e fui.